Oi pessoal, tudo bem? E aí? Então, hoje é o grande dia. Eu vou estar fazendo uma representatividade da arte aqui e o tempo está virando, mas eu vou tentar correr aqui para não perder essa claridade. Porque o tempo está virando, pode ser que chova e fique um pouco escuro, né? Lembrando que a melhor área para se pintar é uma área bem ventilada, por causa do cheiro da tinta, dos componentes químicos e por aí vai. Ou, né, um cômodo que tenha bastante janela, mas também bem ventilado. Tá bom, gente? Então, mãos à obra, bora poetizar na pintura. Bom, pessoal, o material básico nosso é isso daí. Uma espátula, um paninho da sua preferência, uma esponjinha dupla face, um palitinho e algumas cores. Aqui no caso eu vou tentar estar usando amarelo ocre, sombra queimada, sombra azulada, vermelho de cádmio claro, branco titânio, ultramar claro e amarelo de cádmio escuro. Vou estar tentando usar essas cores aí, pode ser que eu acrescente outras, né? Dependendo da necessidade. Vamos lá, mãos à obra. Então, pessoal, para começar, nós vamos estar aqui limpando a nossa área de contato para que não tenha nenhuma sujeira, nenhuma impureza que venha atrapalhar, né, a fixação da tinta com a superfície. Aqui nessa mistura eu vou estar usando o nosso azul ultramar, o branco titânio e um pouquinho da nossa sombra azulada, porque eu quero criar aqui tons de gris, né? E eu acrescento também uma gotinha do vermelho de cádmio claro para eu puxar esse tom de gris também para o lilás, mas é bem pouco, né? Para a gente trabalhar essa harmonia de cores e pigmentos entre si. Eu vou estar fazendo duas medidas, uma medida mais escura e uma medida mais clara. Eu aqui optei por aplicar a medida mais clara primeiro e depois aplicar a medida escura depois, e assim em diante, fazendo a fusão entre as cores. Eu usei o nosso mix, nosso medium, para poder diluir um pouco essa tinta e melhorar o esticamento dela na superfície. Aqui eu vou fundindo as cores, né? Eu vou misturando elas, tentando trazer essa mistura a uma forma mais homogênea, e vou trabalhando aos poucos, e eu vou penteando essa tinta aos poucos, lembrando sempre de trabalhar dessa forma para melhorar a nossa forma de perspectiva. A gente precisa trazer esse céu uma naturalidade e trazer as formas de perspectivas, de nuances. E lá na linha do horizonte eu vou dar uma marcação somente com o branco. Aqui eu vou marcar o branco sem o mix, né, sem a nossa mistura para diluir, e depois vou molhar o dedo nessa mistura, né, para poder eu fazer esse esticamento. E eu vou estar trabalhando dessa forma. Eu gosto de lembrar sempre nesse momento a divisão do nosso céu, né, as divisões de horizonte, né, o meio, né, e a parte que a gente traz ela mais escura. Aí aqui eu vou fazer algumas marcações que vão ser as nossas nuvens, né? Eu vou botar algumas marcações, e aqui eu uso o branco, ele não está diluído, eu vou usar ele direto, porque eu preciso que essa tinta ela me dê um pouco mais de segurança na hora de matizar ela com o outro tom de gris que está por baixo. Então eu vou aqui aplicando ela dessa forma com a ponta do dedo. Mais aqui na frente
a gente vai ver a forma que a gente pode estar matizando, né, as nossas nuvens. Essa é uma forma de disfarçar as nuvens e torná-las mais natural. Então eu vou trabalhar dessa forma aqui. Vou dar uma penteadinha nas marcações das nuvens e é só. Lembrando que a gente trabalha dessa forma, a gente trabalha o nosso fundo, né? A gente trabalha a linha do horizonte e tenta trabalhar sempre a linguagem das cores na hora de matizar, né? Na hora de misturar os tons e fazer essa transposição do mais claro para o mais escuro e do escuro para o mais claro. Aqui, pessoal, eu vou estar fazendo uma marcação do nosso horizonte para a gente estar trabalhando algumas montanhas. Lembrando sempre da gente estar usando aí os tons pastéis. A cor que eu tô trabalhando aqui, nesses tons de verde, vão ser usadas as mesmas que a gente usou no céu. Então, primeiro eu vou trabalhar um verde, né, que vai ser o azul ultramar com amarelo de cádmio escuro, né, em proporções diferentes. E eu vou acrescentar o nosso gris mais escuro nesse verde. E depois um pouco mais do gris claro. E, por final, uma gota do vermelho de cádmio claro. E eu vou estar trabalhando dessa forma com a nossa esponja. E a gente e segue-se a marcação. Primeiro a gente marca, depois a gente matiza. E dessa forma a gente vai trabalhando mais uma vez, mais uma camada do fundo, para a gente ter a busca por uma profundidade melhor. Dessa forma a gente vai alcançar uma perspectiva um pouquinho mais agradável, mais natural. Aqui, pessoal, eu tenho uma outra proporção de verde também. No caso aqui é um verde que eu vou estar acrescentando uma gota agora de sombra azulada e um pouco de sombra queimada, por isso esse verde mais escuro. Mas essa primeira base é apenas a marcação, né? A gente já fez lá as nossas montanhas do fundo, já preparamos as montanhas do fundo e agora a gente está fazendo essa marcação da montanha da frente, que na realidade são uma pequena mata, que não mostram detalhes pela distância, né? Tentando trabalhar mais uma vez a perspectiva e trabalhar assim a nossa profundidade. Aqui eu acrescentei na esponja, sem estar trabalhando no verde, um pouco do vermelho, para estar esquentando um pouco mais essa área da tela, esquentando um pouco mais essa mata, né, trazendo um pouco mais de calor ali. E do outro lado eu vou fazendo uma marcação também para trabalhar com as mesmas cores. Lembrando que primeiro a gente marca e depois a gente matiza.
Agora aqui eu vou estar aumentando um pouco mais a área de contato. E estou preparando essa área aqui para a gente trabalhar uma sombra, né? E lembrar sempre de usar os tons pastéis e os tons terrosos. Aqui eu vou tentar fazer uma transposição nessa área de contato com alguns tons terrosos. E agora eu vou fazer uma marcação aqui do que vai ser nossos tons terrosos, para a gente poder ali na frente a gente matizar com os tons terrosos mais claros, os tons terrosos mais quentes, e assim a gente poder estar fazendo a nossa base. Aqui é apenas uma marcação que a gente vai estar trabalhando. Para clarear essa parte do nosso caminho, pessoal, eu vou estar trabalhando com quem? Vou trabalhar um pouco com amarelo de cádmio, para poder esquentar um pouquinho, e o amarelo ocre. Nisso eu acrescento um pouco de sombra queimada e um pouquinho de sombra azulada. E, por fim, um pouco de branco titânio, mas em proporções sempre diferentes. Eu gosto de usar a espátula para misturar a tinta, gente. Eu não gosto de usar o dedo não. Apesar de outras vezes eu já ter usado o dedo para também misturar a tinta, mas a espátula me dá um pouco mais de segurança na hora de fazer a coleta das outras cores. Aqui eu criei também uma cor que se chama marrom Van Dyck, que é um marrom mais avermelhado. Aqui a gente acrescenta um pouco do amarelo e um pouco do vermelho de cádmio no marrom mais escuro que a gente fizemos. Se vocês percebem, aquela parte escura ali ela ficou um pouco esverdeada. Isso por conta da nossa sombra azulada que a gente pôs. E também da mesma forma, essa marcação que eu estou fazendo agora, lá na base da mata, que a gente vai fazer a transposição, né? A gente vai matizar essa parte. Isso tudo agora é uma marcação e é um preparo para a gente fazer as outras aplicações. Lembrando que a gente precisa matizar as cores e tentar deixar um pouco elas mais alinhadas. Às vezes o dedo, ele por não ser um material específico para isso, né? Apesar que a arte ela está dentro disso, né, das criações e das renovações de coisas, ele às vezes deixa alguns riscos na cerâmica, por a cerâmica ser uma superfície lisa, né? Então nós precisamos ter um pouco mais de cuidado. Pessoal, para você que já acompanhou a gente até aqui, que tal deixar aquele joinha aí? Que tal se inscrever e acompanhar nosso trabalho? Essa, gente, é uma das primeiras experiências que eu tô tendo em pintar e gravar. Eu nunca fiz isso antes, então eu me enrolo às vezes na hora de fazer as pinturas. Peço perdão pelas falhas, né? Às vezes eu viajo e saio do enquadramento da câmera aqui e eu tô gravando sozinho. Então eu peço desculpa ao pessoal aí pelas vezes eu ter que acelerar o vídeo para poder adiantar, porque eu levei bastante tempo para fazer e o vídeo ficou um pouco longo. Mas voltando, pessoal, ali atrás eu acrescentei um pouquinho de branco da mesma forma que eu fiz com o céu no caminho, para trazer um pouco mais de brilho para nosso caminho e um pouco mais de luz. Lembrando sempre de estar deixando, né, essas tintas que são aplicadas semi-diluente matizadas. Quando eu aplico a tinta sem diluente é porque eu opto por essa aplicação por conta que as outras tintas que foram de base para ela já estarem preparadas para a base, né? Já estarem um pouco mais magras, mais diluídas. Aqui, pessoal,
eu fiz uma mistura e eu tentei trabalhar e atingir o ponto de uma cor que se chama marrom de garanza, que eu trabalho a sombra queimada, um pouco da sombra azulada e o vermelho de cádmio em proporções diferentes. Eu atinjo aqui quase que um preto cromático, né? E acrescentando um pouco de amarelo, um pouco mais de vermelho, eu vou indo para o lado do marrom de garanza, que eu gosto de trabalhar. Aqui eu tô fazendo a marcação dessa família aqui, que são duas pessoas, que lá na frente a gente vai estar fazendo a nossa base para receber outras coisas. Aqui a gente faz a marcação dessa mãe e sua filha. Aqui vão ser mãe e filha. E essa primeira marcação ela é importante por conta do jogo de proporções. Lembra, gente, daquele palitinho que eu falei lá no começo do vídeo? Então, com um pouquinho de papel higiênico, você enrola nesse palitinho para a gente ir dando formas. A gente vai construindo. Lembra que a pintura, como outras artes, ela é uma construção. Então a gente precisa ir de etapa a etapa. Marcação, desenhos e as bases e por aí vai. Aqui eu vou trabalhando esses detalhes, que no caso vão ser as roupas, com a técnica do palito. Quando vocês se depararem com um trabalho desse, na hora de fazer, é bom procurar uma base de apoio, ou para o braço que você está segurando, ou para a mão que você está pintando. Agora aqui a minha base de apoio vai ser minha palma da mão para fazer o vestido da filha, né? O vestido da menina. Aqui, pessoal, já estava bem cansado já de ficar nessa posição, porque o aparelho que eu gravo, ele tá em cima de um muro, então aqui eu estava bem cansado, então me perdoa aí pelo enfoque. E eu prometo que o próximo vídeo ele vai ficar melhor, ele vai ter um pouco mais de qualidade de câmera, tá? E vai estar mais enquadrado, vou me esforçar para isso. É preciso a todo momento observar a área de contato e a ponta do palito, ou a ponta do pincel, ou a ponta do dedo que você estiver usando para poder trabalhar a tinta, para ver se não tem um excesso de tinta e para ver se a mistura que está ali não vai estar atrapalhando o desenvolvimento das formas. Pessoal, aqui embaixo deles eu fiz uma marcação da sombra. Essa proporção ela não está muito certa, mas a gente vai estar matizando ela e tentando chegar num pouco mais de harmonia nessa parte. Lá atrás, naquela matinha, eu também usei as mesmas cores que eu usei para marcar essas duas pessoas aqui, essas duas figuras. Eu usei as mesmas cores, que foi aproximar um pouco da cor de marrom garanza, mas por um tom mais esverdeado. E eu apliquei no pé daquela mata lá para trazer um pouco mais de sombra. Aqui, pessoal, eu vou estar aplicando um pouquinho de branco na ponta do nosso palitinho com papel e vou estar aplicando aqui em algumas áreas específicas da roupa para poder trazer um pouco mais de brilho e um pouco mais de luz e de tonalidade para a roupa. Eu gosto sempre de não usar o branco sozinho, eu gosto de usar o branco misturado com outra pigmentação. Aqui de específico
Na cerâmica eu gosto de estar sempre mesclando a cor da figura com a cor do fundo e com o branco, se eu for botar algum brilho ou for trazer ele mais para o tema. E aqui o tema se voltou para essas duas figuras, que é a mãe e filha, e eu vou estar trabalhando aqui então o branco aqui na roupa, na vestimenta, e vou estar tentando trabalhar isso de forma um pouco mais suave para não ficar desarmônico. Então, pessoal, usando aquele marrom, a gente vai trabalhar um pouco com ele, um pouco do amarelo ocre e da sombra queimada, para a gente poder fazer essa marcação que lá na frente vai se tornar uma árvore. E primeiro eu vou estar sempre medindo ali com a espátula antes de aplicar, e a gente aplica essa tinta com o fio da espátula. A gente vai aplicando ela com o fio da espátula, vai vendo como é que estão as cores. Aqui eu ponho um pouco da sombra azulada mais embaixo, que vai ser a base, e eu vou trabalhando aqui para a folhagem da árvore o mesmo verde que a gente trabalhou no fundo, e a gente vai saturar um pouco mais ele, vai botar um pouco mais de amarelo, ele vai ficar um pouco mais chamativo. A gente vai usar aqui nessa árvore aqui 4 tons de verdes, né, um mais escuro para dar um pouco mais de profundidade. A gente vai usar um mais terroso para harmonizar com as cores do restante da tela, para a gente poder trabalhar a linguagem das cores. E a gente vai usar um mais claro para poder mostrar a luminosidade. Pessoal, você que chegou até aqui, me aturou até aqui falando pra caramba no seu ouvido, eu quero agradecer, dizer muito obrigado, tá, por estar dando força a esse trabalho, por estar nos fortalecendo. E isso é muito importante para mim, porque eu sou novo na área da arte e a gente sabe que é difícil, tanto na literatura quanto na arte, uma pessoa se desenvolver, uma pessoa que vem de origem pobre praticamente, né, humilde, e se desenvolver e ter realmente algum destaque. Então eu agradeço a vocês que chegaram até aqui e estão me aturando até aqui nesse vídeo e estão aqui me ouvindo, né, ouvindo um pouquinho do que eu faço. Ali, pessoal, no lado direito da nossa cerâmica, eu fiz uma marcação também com marrom, espalhei um pouco e vou trabalhando também os tons de verde, quase que os mesmos que o das árvores. Vou trabalhar uns tons mais claros, uns tons mais escuros para dar profundidade. Aqui eu usei também um pouquinho de vermelho de cádmio claro para poder fazer algumas florzinhas que lá na frente a gente vai conseguir ver melhor. Por fim, a gente dá uma limpadinha nas margens para a gente ter aqui uma demarcação melhor, como se fosse o paspatu. E por fim, também deixamos a nossa marca e a data de nascimento dessa obra, que ela nasceu no dia 7. Então vamos botar aqui a data de nascimento dessa obra e o carinho. As observações
após o quadro pronto é muito importante para a gente ver se está faltando algum detalhe e a gente está aplicando. Por isso que eu gosto de trabalhar com a pintura a óleo. Então, pessoal, o vídeo está chegando ao fim. Muito obrigado a todos que nos seguiram até aqui. E esse é o resultado da nossa pintura de hoje. Agradeço pelo carinho, agradeço pela compreensão. Me desculpa por algumas dificuldades que o vídeo foi tendo, de enquadro de câmera e coisa mais, mas estamos por aqui, gente. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dá aquela força, deixe seu comentário aí, por favor, porque seu comentário é muito importante, será lido, será levado em consideração e eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Mais à frente e em breve, nossas poesias e mais pintura, pessoal. Muito obrigado, aquele forte abraço e até mais.